Tudo bem, pessoal? Esse vídeo preparatório faz parte do 5º workshop do Plano Decenal de Eficiência Energética, que está sendo contratado pela Eletrobras Procel e sendo elaborado pela X Estudos e Projetos. Nesse vídeo, nós vamos dar as bases teóricas de como analisar e entender os balanços de energia útil, que são uma ferramenta muito importante que faz parte dos balanços de energia. O balanço de energia útil nos permite analisar com profundidade como a energia está sendo realmente utilizada pelo consumidor. Então, pessoal, vamos lá. Esse é o conteúdo que nós vamos tratar hoje. Nós vamos fazer uma breve introdução, falar da abordagem convencional da energia útil e depois uma abordagem que a gente chamou de aprimorada para tratar a energia útil. A gente tem que entender que a energia é essencial. Sem energia, não tem nada. Não tem movimento, não tem calor, não tem vida, não tem luz. A gente tem um exemplo muito claro agora, né? O Amapá, no Brasil, ficou sem energia durante aí um bom tempo, 15, 20 dias quase. Foi um caos. O ser humano já está acostumado a usar energia, né? Então a gente ficou muito dependente disso. E a gente precisa usar a energia direito. E a gente vai ver que isso é fácil de ser usado. Aqui, a gente está vendo 3 coisas básicas para a gente tratar da energia, sobre as conversões energéticas. Primeiro, que a energia pode ser convertida de uma forma para outra. Que durante essas conversões, a energia se conserva, mas ela se degrada. Essa figura mostra, de uma forma muito interessante, como a gente pode passar, se transformar de uma forma de energia para outra. A energia mecânica pode virar calor, o calor pode voltar a ser energia mecânica, a energia nuclear vira eletricidade. Tudo isso assim acontece de uma forma muito interessante e a energia vai se movimentando de um lado para outro. Claro, algumas conversões dessas acontecem de uma forma muito perfeita, outras têm um rendimento muito mais baixo. E a gente precisa entender isso e aproveitar essas características para usar direito a energia. Sabendo que a energia pode ser convertida, e a gente sabe, que isso acontece, a gente também tem que entender que ela se conserva durante essas transformações ou conversões. Toda energia que entra no sistema é igual à energia que sai. Isso é verdade, já foi provado aqui na Terra, em Marte, lá nos confins do universo. Quer dizer, a energia se conserva. Apesar dela se conservar ao longo do caminho, ela vai perdendo a qualidade, ela vai perdendo a capacidade de fazer trabalho e de ser convertida em outras formas. Isso é uma dificuldade que a gente tem. Os balanços energéticos são ferramentas para a gente justamente analisar e avaliar como é que essas conversões de energia estão acontecendo. Os balanços energéticos são construídos para analisar um determinado país, uma região ou até o mundo todo. O balanço energético ele parece muito com um balanço contábil. Eles vão verificando o que vai acontecendo com a energia ao longo do caminho. E a gente vai contabilizando as perdas, as transformações, variação de estoque, etc. O balanço energético é uma ferramenta muito útil. Eu precisava pegar alguns exemplos de balanço energético. E eu fui lá no site da Agência Internacional de Energia e peguei esse aí da Islândia. Ele é muito interessante. Por que eu peguei? Porque ele tem uma fonte de energia geotérmica, coisa que a gente não tem no Brasil. Eles fazem furos profundos, injetam água e produzem vapor. Esse vapor depois vai ser convertido em energia elétrica. É uma curiosidade que a gente só encontra lá na Islândia, não é? Esse outro exemplo já é o balanço energético do mundo, mostrando como é que o conjunto de países do mundo utiliza energia. Quais são as principais fontes, os centros de transformação. Os balanços energéticos são muito interessantes de serem observados. No site da Agência Internacional de Energia, a gente consegue fazer isso
variando o tempo. Então a gente vai vendo a variação ao longo dos anos. É muito interessante. Eles publicam também o balanço energético do Brasil aí, ó, né? A gente observa que o balanço brasileiro é vantajoso, é um balanço limpo, né? Ele tem uma parte renovável, hídrica, bastante significativa. Os balanços energéticos, eles pegam todas as fontes de energia primária, que estão aí do lado direito. No caso brasileiro, a gente pega 22 fontes. Verifica o que acontece com essas conversões no centro de transformação, analisa, né, o que o petróleo faz, o que é feito no petróleo numa refinaria, nas centrais térmicas, a transformação da energia hidrelétrica, e tudo isso depois encaminhado para os usos finais, nas residências, no comércio, na agropecuária, no setor de transportes e nas indústrias. Sempre analisando perdas, usos, estoques, etc. O balanço energético é uma foto muito interessante do que acontece com a energia num determinado país. No Brasil, quem elabora e publica o balanço energético é a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética. A gente conhece no Brasil, né, o balanço energético com um apelido de BEM, Balanço Energético Nacional. Aí do lado direito a gente está vendo a capinha de uma apresentação, que é a síntese, e do lado esquerdo o balanço energético completo, né? São documentos que estão no site da EPE, isso aí é muito transparente, está lá, tudo aberto, e a gente tem jeito de ver até as matrizes, né? Tudo que deu origem ao balanço energético. O balanço energético ele é muito semelhante a um balanço contábil, eu já falei isso, né? O de ano 2020 é referente ao ano base 2019, que nem imposto de renda. O balanço energético ele tem muita informação, muito número, dá um trabalho enorme fazer. Por quê? As pessoas têm que recolher colher muita informação, miríade de empresas e centros, né? Eu tenho que saber, por exemplo, quem gasta carvão, quem gasta lenha, quem consome gasolina, de onde vem isso. Quer dizer, é um trabalho de coleta de dados muito grande. A gente tem muita tabela e tal. E no nosso balanço energético, né, no BEM, isso está também mostrado na forma de muitos gráficos e tal. E agora, o BEM tem uma parte que a gente chama bem interativo. A EPE fez um trabalho muito interessante que você entra no site e vai olhando como é que essas coisas vão se modificando, né? Foram se modificando ao longo do tempo. E ele é interativo, então você pega o mouse, coloca em cima da figurinha, vê o valor daquela potência ou daquela energia. Nesse caso, essa figura que a gente está vendo mostra, por exemplo, como a energia elétrica é produzida, da onde que ela vem, né? Uma parte é renovável, uma parte é não renovável, aonde tem as perdas, tal. O balanço energético ele é muito claro e ele deixa as coisas muito bem explicadas. O balanço de energia útil é uma parte, é como se a gente estivesse analisando o finalzinho do balanço energético. O balanço de energia útil é uma ferramenta muito usada para quê? Para a gente analisar como essa energia está sendo utilizada, como ela está sendo gasta, consumida, lá no consumo final. Como ela está realmente se convertendo em trabalho útil ou em coisas úteis para a gente. Muito bem, os balanços de energia útil são ferramentas que fazem parte dos balanços energéticos. Eles analisam o finalzinho do balanço energético. Por um balanço de energia útil, a gente determina certinho como a energia final, aquela que é consumida, né, aquela que é comprada pelo país ou pela população, por uma indústria, e como ela é convertida na última transformação. Como é que ela é usada, né? Então, ela pode ser utilizada na forma de energia motriz, aquecimento, diversos usos finais. E é isso que o balanço de energia útil faz. Ele verifica como a energia final é convertida em energia útil. Enquanto que um balanço de energia
é publicado anualmente, o balanço de energia útil tem um período um pouco mais longo. Aqui a gente está vendo o balanço, né, de energia final, ou consumo final de energia, para o Brasil. Esse aí é uma publicação também da Agência Internacional de Energia. Nele nós estamos vendo do lado esquerdo as energias finais, os centros de consumo e os usos finais do lado direito. O balanço de energia útil, ele então mostra exatamente, né, como a energia final, aquela que é comprada, aquela que é paga pelo consumidor, é utilizada numa indústria, numa residência, pelo comércio. Quer dizer, são vários setores que a gente vai analisar. E se vocês observarem, essa figura é muito parecida com aquela figura do balanço de energia. Porém, no balanço de energia, do lado esquerdo, a gente tinha as fontes primárias. E agora não. A gente tem a energia final do lado esquerdo. São 18 fontes de energia que são consumidas, utilizadas em 19 setores de consumo. Eu tenho residência, comércio, setor público, agropecuária, transportes, que tem a parte, né, transporte rodoviário, aéreo, ferroviário, hidroviário, indústria. Tem 11 tipos de indústria, quer dizer, são as diversas linhas que eu tenho no balanço energético nacional. Essa energia, ela pode ser consumida para diversas finalidades, né? Como energia útil, eu posso ter força motriz, aquecimento indireto, aquecimento direto, produção de frio, iluminação, eletroquímica e outros. Explicando, esses outros é para me alimentar um computador, usos que não se encaixam nessa parte de cima. Eletroquímica, principalmente conversões eletrolíticas que se fazem alumínio, na produção de soda cáustica, quer dizer, eletricidade na eletroquímica. Iluminação, não precisa explicar. Produção de frio, refrigeração e ar-condicionado. Aquecimento direto, principalmente na indústria, né? Na fusão, na produção de cerâmica, etc. Aquecimento indireto, geralmente, 90% das vezes, produzir vapor para aquecimento, utilizado em baixas temperaturas, na indústria de alimentos, bebidas, etc. E força motriz são os motores para acionar uma infinidade de coisas aí, com menos uso nas residências e com uso muito grande nas indústrias. Então a gente vê, senhores, que a gente vai ter 18 tipos de energia final entrando em 19 setores de consumo, sendo distribuídos para 7 usos. Quer dizer, são matrizes aí de bastante linhas e colunas, são até tridimensionais. Como é que a gente faz atualmente a análise desses balanços de energia útil? A gente está chamando dessa abordagem, deu o nome de abordagem convencional ou é a abordagem atual. Nessa abordagem convencional, a energia útil e as perdas são calculadas de forma simples. Como? Eu tenho o rendimento daquela máquina, ou daquele equipamento, ou daquele setor, e utilizando a lei da conservação da energia e um rendimento, eu calculo esses dois parâmetros, a energia final e a energia útil. As perdas saem por uma subtração. A gente não realiza nenhuma análise sobre a qualidade dessa energia. Por enquanto não me interessa. Eu tenho tantos quilotep ou quilojoules de energia elétrica ou de óleo combustível. E para mim é tudo igual. A gente não percebe nenhuma modificação ou degradação nesse fluxo energético. Por quê? Eu estou trabalhando apenas com a primeira lei, só com a conservação da energia. Aqui tem uma figurinha, uma determinada energia final, pode ser gasolina, eletricidade, óleo diesel, depende. Ela é consumida num setor J lá, que pode ser transporte, residência, indústria, depende do setor, vai resultar, né, uma determinada energia útil, que vai ser utilizada, por exemplo, para aquecimento. Então, é uma padaria que utiliza lenha num forno
para produzir pão, aquecimento direto. Esse forno tem determinadas perdas, e essas perdas são calculadas usando o rendimento do forno. E acabou. Essa é a abordagem convencional. O que a gente está propondo é um tratamento que nós chamamos de aprimorado, né? É um método novo para calcular as perdas que existem, o que a gente mostra no balanço de energia útil. Do mesmo modo, as perdas e a energia útil vão ser calculadas usando-se a lei da conservação da energia. Mas nós vamos determinar a qualidade dessa energia perdida usando a segunda lei da termodinâmica. Para isso, a gente precisa só de uma coisinha à toa, que é saber as temperaturas. E com isso, a gente evidencia se houve uma degradação dessa energia perdida e se ela pode ser recuperada. A figura seria praticamente a mesma, né? O diagrama de bloco que a gente está usando. A única coisa que a gente precisa mais, e isso é uma vantagem do método, são informações das temperaturas. Eu conhecendo bem o campo de temperaturas que eu estou trabalhando, da fonte quente para a fonte fria, ou se eu estou trabalhando com produção de frio, da fonte mais fria para o ambiente, se eu sei as diferenças de temperatura, eu posso qualificar esse meu fluxo energético e com isso dar o determinado valor. Porque só assim que a gente tem condição de valorar corretamente essas perdas energéticas. E essa figurinha, então, ela muda. Em vez de eu ter uma perda que seria perda inexorável, nunca mais conseguir recuperar, não, agora eu tenho uma energia que é degradada, mas que ela pode ser potencialmente recuperável. Quer dizer, eu coloco alguma coisa a mais, um equipamento a mais, uma caldeira de recuperação de calor, um sistema de cogeração, um trocador de calor adicional, e eu recupero uma parcela daquelas perdas que estavam sendo jogadas para o ambiente e realmente aí sim elas estavam sendo degradadas. Senhores, isso não é nenhum segredo. A indústria sucroalcooleira utiliza a cogeração há muito tempo. Porém, a gente precisa deixar isso evidente aonde? No balanço de energia útil, mostrando certinho aonde que essas perdas maiores, perdas recuperáveis, né, aonde elas se encontram e qual é o processo, qual é o método para a gente fazer essa recuperação. Por quê? Isso mostra um respeito maior à energia, à qualidade da energia. Claro que essa metodologia ela vai encontrar maior aplicação nos sistemas térmicos. Por quê? Normalmente, né, os sistemas térmicos têm rendimentos mais baixos. E aí, então surgem perdas. É inerente ao sistema térmico. O motor elétrico hoje tem 97% de rendimento, os bons motores, os maiores motores. Coisa que a gente não enxerga no motor térmico. O motor da Ferrari, do carro do Hamilton, tem 30% de rendimento, que é muito pouco. Eu tenho uma perda muito grande, então a gente tem que dar um jeito de recuperar essa perda. E a gente vai ver que, dentro dos sistemas térmicos, a gente deve dar mais atenção para os consumos de força motriz, aquecimento direto e indireto. Esse tratamento aprimorado, né, essa nova abordagem, também encontra aplicação na produção de frio. A gente sabe que a gente consegue, né, fluxos energéticos bastante significativos, porém com a qualidade um pouco mais baixa, porque eles estão em temperaturas mais baixas. Mas é ainda aplicável, a gente ainda consegue recuperar calor, né? É bastante viável usar essa abordagem. Então aqui a gente está vendo, né, alguns exemplos onde eu poderia utilizar essa abordagem mais aprimorada. Um motor, né, motor diesel, por exemplo, ele tem um escape lá a 500, 400 graus, quer dizer, ali eu tenho bastante conteúdo energético para mim poder aproveitar. Faço cogeração. Nos gases de escape de um forno também, nas caldeiras, tanto caldeiras a combustível quanto nas caldeiras elétricas, a gente vai mostrar que existe uma diferença muito grande, né,
entre eu utilizar energia térmica de um combustível ou utilizar energia elétrica para produzir energia térmica. A energia elétrica ela tem uma qualidade muito grande. Seria um desperdício utilizar energia elétrica para produzir calor. A gente pode utilizar esses conceitos do tratamento mais aprimorado para comparar a produção de frio, né, num grande sistema de ar-condicionado ou em refrigeração, usando compressores frigoríficos convencionais ou então um sistema de absorção de calor. Quer dizer, é possível aproveitar um fluxo térmico e produzir frio. Essa é a vantagem que o tratamento, usando a segunda lei, o tratamento aprimorado, dá quando a gente usa isso no balanço de energia útil. A gente enxerga, fica muito mais claro a possibilidade de aproveitar, recuperar perdas, né? Então, senhoras e senhores, gostaram? Então você agora já tem uma ferramenta, né, que possibilita olhar, enxergar os balanços de energia e principalmente o balanço de energia útil de outra forma. Agora a gente consegue perceber as perdas de outro jeito e verificar quais delas são recuperáveis. Isso é trabalhar com eficiência. Bom, pessoal, assim encerramos nosso vídeo que apresentou a metodologia do balanço de energia útil. Convidamos você para acompanhar o quinto workshop, que acontecerá no dia 15 de dezembro aqui no canal da X Estudos, em que serão apresentados os resultados de balanço de energia útil e também as propostas de novas ações no setor industrial, com os pontos de aprimoramento de políticas existentes, bem como um plano de ação para implementá-las. Haverá também oportunidade para debate sobre os dois temas. Até lá!